E aí, nesse segundo bloco, vamos continuar a falar da sociedade dentro da nossa disciplina sobre teoria geral do Estado. Vamos conhecer então agora alguns elementos da sociedade na história. O que a gente observa, né, na formação dos agrupamentos em sociedade, na percepção de dois elementos, o determinismo e o finalismo. Pelo determinismo, a gente entende que essa associação das pessoas em agrupamentos e, consequentemente, na formação de uma sociedade tem um objetivo de quê? De evitar mudanças, né? De se proteger. Então, olha o que o conceito de determinismo traz para a gente. Para eles, o homem está submetido inexoravelmente a uma série de leis naturais, sujeitas ao princípio da causalidade. Ou seja, pelas leis naturais, né, nas mudanças de temperatura, no nascer, crescer e morrer, o homem está sujeito a essas causas naturais e à casualidade do que vai acontecer. Nesse sentido, o medo a essa mudança faz com que o homem, com que o indivíduo se associe e assim ele busca uma proteção. Porém, ele vai se subjugar, ele vai ter que então passar a obedecer essa formação social que vai ser criada, porque ele agora deixou de ser individualizado, de ser único, para integrar um grupo. Essa é uma visão de um elemento determinista da sociedade. Um segundo elemento, do ponto de vista do finalismo, traz que é possível a fixação, a criação de uma finalidade social, por meio de um acordo, um ato de vontade. Essa finalidade deve ser algo, um valor, um bem que todos consideram como tal. A finalidade social é o bem comum. Então perceba que agora, em comparação ao determinismo, o finalismo apresenta que a sociedade ela tem um objetivo. A formação da sociedade não é somente de proteger e evitar as causas, evitar a casualidade da vida, mas ela tem um objetivo, uma construção. E quando aqui na teoria, né, do finalismo, que seria um elemento da sociedade, pensa em algo como um bem, um valor, muitas vezes está permeado pela religião também, que ajuda a unificar, a garantir a união da sociedade. Então, esse conceito, né, de um elemento finalista, de um elemento do finalismo social, apresenta que a formação de uma sociedade muitas vezes busca, no caso, um bem comum. E o que seria, né, o bem comum? Um conceito de bem comum foi trazido pelo Papa João XXIII. O bem comum consiste no conjunto de todas as condições de vida social que consistam e favoreçam ao desenvolvimento integral da personalidade humana. Então, olha que uma sociedade, partindo daquele elemento do finalismo que busca promover o bem comum, está pensando no quê? O bem comum seria o quê? O desenvolvimento integral da personalidade humana. Olha que interessante. Mesmo estando o indivíduo em um agrupamento, em uma sociedade, essa sociedade ela se constrói para quê? Para produzir o bem comum, ou seja, a dignidade, a personalidade humana. Então a sociedade ela se cria pela formação da individualização de cada ser, né, do indivíduo que se soma, mas ao mesmo tempo ela se volta para a proteção desse próprio indivíduo. Então é interessante pensar nisso, né? E esse conceito mistura, né, a ideia das teorias do Estado com até uma expressão da religião, no caso a religião católica trazida pelo Papa João XXIII. Então esse bem comum é um conjunto de atos que a sociedade faz com foco na própria sociedade, nos indivíduos que se assomam para criar a sociedade. E aí nós vamos falar agora sobre as teorias da origem do Estado. Nós já vimos que um indivíduo se associa ao outro, né, integram um agrupamento e aí formam uma sociedade. E essa sociedade vai crescendo, vai se desenvolvendo, mas como então ela chega a se tornar um Estado? A ponto então de se identificar naquele agrupamento de pessoas um território, um povo e uma soberania. Como é que surge isso? Bom, é uma questão de evolução, né? Nós chegamos até aqui na formação das sociedades. Agora vamos partir para a formação dos estados. Como é que então os estados eles se formam?
eles se criam, eles se desenvolvem. Como a nossa disciplina é Teoria Geral do Estado, a gente vai partir sempre das teorias. Eu tenho uma primeira teoria, que é a chamada teoria familiar, e é exatamente disso. Ela vai partir da ideia de que o Estado nasce de uma família, nasce de um agrupamento social familiar. E óbvio que, dentro dessa ideia de familiar, eu tenho duas subteorias ou duas considerações, que seriam a teoria patriarcal e a teoria matriarcal. Intuitivamente, a gente pode pensar que a teoria patriarcal considera o quê? Que a origem do Estado, né, dessa sociedade, ela advém da figura paterna, da figura de um genitor, da figura de um patriarcado. No conceito, ele sustenta que esse poder político do Estado, né, é derivado de um núcleo familiar onde a autoridade suprema é aqui está como varão mais velho, mas é a ideia do pai mesmo, do homem, daquela pessoa centralizada no ancião daquele grupo, na pessoa mais velha. E sendo mais velha, ela seria mais madura, teria mais conhecimento. Veja que quando eu falo em Estado, eu falo em poder político, ou seja, soberania, né? A autoridade. Outro conceito dentro da teoria familiar trabalha que a teoria seria matriarcal. Na verdade, a figura social, referencial, não seria o homem, não seria o pai, não seria aquele ancião, mas na verdade é a mulher, a genitora, aquela que gere, que consegue trazer a vida, né? Então, no conceito, ele entende que a organização familiar teria surgido pela autoridade materna, justamente pela genitora, né? Aquela que traz a autoridade da casa, a gestão da casa e, obviamente, vai gerir aquela sociedade local enquanto família, e aí aquela família vai crescendo, vai se desenvolvendo, a ponto de um dia, né, chegar a um estado. Bom, essas são as primeiras teorias que surgiram. Obviamente, com o avançar do tempo e os estudos sociais, a gente tem a criação de outras teorias que analisaram melhor essa formação do Estado. Vamos conhecer o que seriam essas próximas teorias. A gente já falou da teoria contratual, né? Essa ideia de um contrato subentendido, né? Quando eu me associo a um grupo, a uma sociedade, eu passo a cumprir aquelas ordens e, obviamente, eu levo algum benefício, é uma troca, né? O que esse conceito da teoria pactual traz para a gente? Os homens se viram forçados a pôr fim ao estado de natureza mediante um contrato. Veja que aqui essa obrigação foi no sentido de buscar proteção, né? Buscar alimento, buscar integração com a sociedade. Vivendo sozinho é difícil enquanto um grupo está ali se desenvolvendo, crescendo, se alimentando. Então, por isso que esse estado de natureza, porque o conceito traz que todo homem nasce livre, todo homem nasce individualizado. Então, esse estado de natureza, ele é forçado a ser mudado com a associação. E assim ele abdica, né? Ele troca os seus direitos individuais em nome daqueles direitos do Estado, porque agora ele vai ter que se associar e obedecer às regras daquela sociedade, daquele Estado. Nesse sentido, Locke e Grotius, que são alguns autores, são alguns filósofos, entenderam que houve uma associação voluntária. A partir da hora que eu vou para aquela sociedade, eu tenho a vontade de ingressar a ela, baseada no consentimento de todos. E aí Rousseau, falamos do Rousseau, que é um contratualista, funda o contrato na igualdade dos homens. É a chamada vontade geral. E aí, essa vontade geral, hoje é traduzida muitas vezes pela democracia, né? A democracia não é uma vontade geral, uma vontade da maioria. Olha como esses conceitos de lá de trás representam outros conceitos hoje em dia. Então, na ideia desse contrato social, o Rousseau entende que alguém, quando se associa, quando forma uma sociedade, ingressa em uma sociedade que vai formar um Estado, ele abdica, né, do seu poder individual, da sua natureza, porque ele pensa o seguinte: aquela sociedade é maior, ela vai me proteger, então há um acordo de vontades, né, quando eu vou ingressar nessa sociedade.
Essas teorias partem da concepção do homem em estado de natureza e aí elas vão derivar novas relações sociais. Essas teorias ganham fama da filosofia racionalista e vão gerar as teorias modernas de formação do Estado. E olha aqui, se a gente pensar então nesse acordo de vontades e vontade geral, por isso que há um link direto, né, com a ideia de democracia, com a ideia de governo do povo, com a ideia de vontade da maioria. Por isso que a gente pensa, né, na filosofia racionalista e se propagam para a sociedade moderna. A teoria contratual, como já falamos, agora vamos conhecer um pouquinho daqueles autores que são famosos por serem os chamados contratualistas. E como que essa sociedade contratual, esse estado formado pelo contrato entre as pessoas, se deu no passado. E aí eu te convido a ler o conceito comigo e a pensar na nossa realidade hoje, em 2021. Será que a gente consegue perceber essas nuances contratuais nas nossas relações sociais? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele escreveu um livro chamado O Leviatã. E na concepção do Hobbes, quando ele pensa nessa teoria contratualista, o indivíduo faz exatamente isso. O indivíduo, quando ele se associa e ingressa na sociedade, ele aceita ser subjugado ao poder desse Estado, dessa sociedade. Então, olha um fragmento do pensamento de Thomas Hobbes. Autorizo e transfiro a este homem ou assembleia de homens o meu direito de governar-me a mim mesmo, com a condição de que vós transferireis a ele vosso direito e autorizareis todos os seus atos da mesma maneira. Feito isso, a multidão assim unida em uma pessoa se denomina comunidade, Estado. Então, o que o Thomas Hobbes nesse conceito fala? Cada indivíduo, sem precisar assinar um contrato, né, mas de forma voluntária, quando se associa a um grupo e esse grupo cria uma sociedade e essa sociedade vira um Estado, ele abdica, ele entrega aquele poder de se autogovernar para um grupo de pessoas ou para uma pessoa. E esse grupo de pessoas pode ser um grupo político. Então hoje, na nossa realidade, isso existe, né? Você, quando elege um representante, você transfere para ele o quê? Esse poder de governo. Quando eu tenho a figura de um presidente, eu transfiro para ele o poder de gerir a sociedade. Só que hoje, através da democracia do voto. Nesse passado, visto por Thomas Hobbes, era o comportamento de se associar. E é por isso que ele considera, né, autorizo e transfiro. Olha só, isso não lembra contrato, né? Autorizo e transfiro a este homem ou assembleia de homens? Então eu aceito, para fazer parte desse grupo, entregar a essa pessoa o domínio, a gestão da sociedade que eu estou fazendo parte. O livro Leviatã é famoso exatamente por considerar isso, né? Que o Estado ele tem esse poder de controlar as pessoas que estão ali por vontade própria, na formação desse próprio Estado mesmo. John Locke já é um outro filósofo, também contratualista, mas ele desenvolve um pouco mais a ideia de associação dos grupamentos, das sociedades e da formação do Estado. Vamos ler juntos a proposição do John Locke em relação ao contrato social. Refuta as ideias de Hobbes, então ele rompe, né, ele quer ir contra as ideias de Hobbes no desenvolvimento da sua teoria. O estado de natureza, que é um estado de perfeita liberdade. Percebam que o Thomas Hobbes fala que o Estado ele é um Estado que controla, tanto que quando alguém se associa, né, aquela pessoa ela entrega para aquele homem ou para aquela assembleia, né, o poder de viver em liberdade. Ele agora vai aceitar ser controlado pelo Estado. Já o John Locke pensa que não, pensa que a liberdade é que seria o ideal. A liberdade de se autogovernar na individualidade, eu, você, o outro, é que seria o ideal, o chamado estado de natureza. Quando os homens vivem juntos e, conforme a razão,
sem ter sobre a terra superior comum que tenha autoridade para julgá-los, se acham propriamente em estado de natureza. Então, para o John Locke, cada indivíduo deveria se autogovernar, e assim cada um respeitando o outro, sem ter a necessidade de um poder central, um poder superior. E isso muitas vezes foi associado à figura da anarquia, ou seja, da ausência de poder central. Óbvio que, com o passar do tempo, o homem ele vai se desenvolvendo e, infelizmente, não consegue, na figura do John Locke, respeitar o outro e os limites do outro. E essa ausência de poder, de centralidade, de controle, acabou gerando, ou melhor, permitindo o avanço da criminalidade. E hoje em dia, quando a gente quer expressar a anarquia, a gente às vezes encontra não a ausência de um poder central, mas a falta de um controle e um estímulo ao avanço nos direitos. Então, não necessariamente a palavra anarquia quer dizer um problema social. A ideia que nasce aqui com John Locke de anarquia era sem a necessidade de um poder central que iria limitar os indivíduos. Veja que ele fala sobre a ideia de que o estado de natureza, aquele estado de liberdade, é que seria o ideal. E que não haveria necessidade de ter um poder superior comum para limitar todos. Bom, essa é uma ideia de um contrato social, porém um contrato social onde cada um ia respeitar os limites do outro. E a gente percebe que às vezes na sociedade é difícil a gente respeitar o limite do outro, porque como saber qual é o limite do outro? A gente sabe que filosoficamente é até onde vai o meu, mas muitas vezes a gente ultrapassa esses limites e só de fato a lei para garantir, para impor esse limite. Mas os ensinamentos de John Locke, nessa proposição de que o estado natural, ou seja, o homem não precisaria de um estado para limitar, elas servem muito hoje em dia para a gente também balizar quais os limites da lei e se de fato a gente precisa e qual é o limite que o Estado tem para adentrar na individualidade de cada um. Até que ponto o Estado tem o poder de limitar, de impor sobre as relações sociais. Qual é a minha liberdade em relação ao próprio Estado? Eu conheço da minha liberdade com meu semelhante, mas qual é a minha liberdade com o Estado? Nosso terceiro filósofo, que vai falar sobre essa teoria contratual, o Jean-Jacques Rousseau. O que o Jean-Jacques Rousseau fala? Ele é famoso por uma frase que o homem nasce bom, mas é corrompido pela sociedade. E olha que interessante. O Jean-Jacques Rousseau entende o seguinte: todo homem nasce bom. Toda a natureza do homem é boa. O que corrompe o homem é exatamente quando ele ingressa em sociedade. É naquele momento, então, que ele se percebe vulnerável na individualidade e precisa se associar. E aí, nesse momento que ele se associa, é que muitas vezes ele se corrompe. E nessa ideia, ele traz esses discursos sobre a origem das desigualdades entre os homens e o contrato social. Por quê? Para Jean-Jacques Rousseau, o mal da sociedade começa exatamente quando eu tenho a construção dos bens, da propriedade, o luxo. Então, olha só, a propriedade ela causou a miséria. As diferenças sociais entre rico e pobre é que fez nascer no homem essa maldade de querer o que o outro possui. A ideia dos luxos, dos vícios, ela cria essas ambientações e inquietações de espírito na sociedade. Porque a sociedade nasce de uma forma igualitária. Só que o passar do tempo, o avanço da própria sociedade vai criando desníveis sociais. E eu tenho a criação ali do que seriam os ricos, do que seriam os pobres, e nesse meio do caminho, nesse estado de natureza, o ser humano enquanto animal vai desenvolvendo então ali as suas inquietações espirituais, os seus anseios, as suas ambições. Então por isso que o Jean-Jacques Rousseau pensa que muitas vezes a formação da sociedade é um mal ao próprio indivíduo, ao próprio homem. E aí eu preciso de limitações, Então o governo é instituído para promover o bem comum e só é suportável enquanto justo.
Não correspondendo a ele com os anseios populares, o povo tem o direito de substituí-lo. Então, numa segunda análise, o Jean-Jacques Rousseau pensa o seguinte: o governo do Estado, o governo daquela sociedade, tem que promover o bem comum, a paz social, ajudar a regular esses anseios, essas ambições. E a partir do momento que o Estado não consegue regular a sociedade, controlar essas ambições ou até mesmo equilibrar essas diferenças entre ricos e pobres, esse Estado está falhando com o seu principal objetivo, que é o bem comum. E aí, na visão do Jean-Jacques Rousseau, esse Estado tem que ser trocado. Essa figura de quem está cuidando, ela não está fazendo da maneira correta, então ela deve ser trocada, deve ser mudada. E aí surge a possibilidade do direito de revolução. O homem em estado de natureza é sadio, ágil e robusto. Ou seja, ele está bem, ele está feliz em estado de natureza. Entrou em sociedade, ele corre o risco de se corromper, de sofrer pela própria ambição. E se ele observa que o Estado não está produzindo o bem comum, ele pode então criar o que ele chama já de revolução e buscar uma mudança desse Estado. Então veja que as revoluções, como a Revolução Francesa, ela tem um embasamento, uma influência muito grande do Jean-Jacques Rousseau, que entende o seguinte: sociedade, se quem está no poder, ou aquele grupo de homens que estão no poder, não estão cuidando de vocês, não estão cuidando do bem-estar comum, a própria sociedade tem que lutar, tem que desenvolver alguém para a troca dessas pessoas, dessa pessoa ou desse grupamento. Então veja que hoje, em 2021, muitas vezes nós temos manifestações contra os nossos governantes. Isso não é exatamente um sentimento que o Jean-Jacques Rousseau já falava. A sociedade não concordando com aquele Estado, não concordando com aquelas pessoas que estão no topo, que estão na direção do Estado, eu não tenho que criar movimentos, então, para fazer uma revolução, para mudar. Óbvio que, em comparação com a Revolução Francesa, a Revolução se deu pela guerra, pela tomada da Bastilha, por exemplo. Em 2021, a partir de então, a gente já não pode fazer dessa maneira. O ideal é que a gente possa fazer essa revolução através do voto, já que nós temos uma democracia instituída. Mas perceba que esses ideais dos teóricos, dos filósofos do passado, até hoje permeiam o nosso Estado, enquanto essa figura jurídica de relação do homem com a sociedade. Então, por isso é importante a gente, quando estudar sobre a teoria do Estado, a teoria geral do Estado, a gente conhecer um pouco dessa evolução histórica, da formação social, da formação do Estado, pela figura dos contratos sociais. Dando avanço, então, colocando marcha no nosso estudo aqui da evolução histórica do Estado, a gente vai agora falar um pouco sobre essa natureza unitária do Estado e a religiosidade. A gente sabe que o Estado sempre esteve muito ligado à religião, muito ligado ao que aquela sociedade pensava em relação ao seu Deus ou aos seus deuses. Então a gente vai também voltar um pouco no passado para conhecer da relação dos estados que se deram na história e de como os homens, como a sociedade se relacionava e a importância que tem a religião no desenvolvimento do Estado. Bom, para falar de Estado, a gente tem que falar talvez aí do mais famoso, que é o Estado grego. E o Estado grego tem a característica fundamental das chamadas polis, ou seja, das chamadas cidades. A característica fundamental é a cidade, que é a expressão máxima da política. Exatamente porque na formação das cidades, então veja que aquele agrupamento de pessoas lá do passado já cresceu, já se desenvolveu e criou-se aí as chamadas polis, as chamadas cidades. E esse desenvolvimento político de representação está centralizado na cidade. Eu tinha os campos de produção, de criação de animais, de plantações, mas eu tinha as cidades, que eram os locais onde muitas vezes os comércios aconteciam, mas também as discussões políticas. Quais os rumos que aquela sociedade vai tomar? E, partindo da ideia do período grego, as cidades ganham importância. Porém, a sociedade vai se organizando, ela vai criando dentro de uma hierarquia, se a gente pensar numa pirâmide, quem está no topo?
aquelas pessoas que estão na condução do Estado. Óbvio que a participação política não era para todos, eu tinha uma separação. Então olha o que o nosso texto traz. Há uma elite que compõe a classe política, com intensa participação nas decisões do Estado, a respeito dos assuntos de caráter público. Então, nessa ideia, das polis, das cidades gregas, eu tenho ali os direitos políticos e tenho aquelas figuras, dos senadores discutindo quais os rumos da política. E olha que essa figura do Senado, que hoje existe, em 2021, nasce aqui, na formação da política greco-romana. Começa-se, então, a pensar em um governo democrático, porém com uma faixa restrita à população. Eu já tenho nuances de democracia, nuances de votos, porém não é para todo mundo, A estrutura da política e da cidade na Grécia Antiga não permitia aí que todos pudessem votar. Era uma pequena parcela que estava no topo e conduzia a direção para onde aquele Estado ia se desenvolver, seja no estudo, seja na filosofia e seja até no território, para onde ele vai avançar. Em um segundo modelo de Estado, a gente tem que observar o Estado romano. Como que funciona o Estado romano? Quais são as características que o Estado romano traz que hoje a gente pode perceber dentro da nossa disciplina de teoria geral do Estado? O Estado romano é marcado por uma grande extensão territorial, pelo um avanço. E olha só, avanço territorial. Lá atrás a gente viu que o Estado ele tem alguns elementos, algumas características. Nós falamos de povo, falamos de território. Então olha como que o Estado romano, com essa característica de buscar sempre avançar o seu território, expandir o seu domínio, marcar o seu território e dizer que até aqui é Estado romano, até aqui é Estado romano, aqui também é Estado romano. Atingindo povos e costumes e organizações absolutamente díspares, ou seja, ele queria expandir a sua cultura. O Estado romano tem um desenvolvimento de expansão, de conquistar novas culturas e disseminar a sua cultura. Não importando se aquele que estava conquistando era diferente, o que ele queria era avançar e expandir o seu território, chegando à aspiração de constituir um império mundial. Historicamente, o chamado Império Romano tem um avanço territorial e tinha naquela época a ideia de conquistar todo o mundo. Uma das peculiaridades mais importantes do Estado romano é a base familiar de organização. Olha, nós já falamos então da teoria, da teoria familiar. Então a teoria familiar é muito vista no Estado romano. As famílias eram muito consideradas na formação do Estado. Então havia aquele passar de pai para filho e garantir os casamentos entre as famílias ou casamentos até mesmo dentro da própria família para que isso garantisse cada vez mais força ao Império Romano, para que eu não tivesse perda de poder e perda de territórios. Obviamente, a gente já conhece que o Império Romano ele chega ao fim, a chamada queda do Império Romano, justamente por conta da religiosidade. Com o passar do tempo e com esses avanços territoriais, com culturas diferentes, justamente, eu tenho a entrada do cristianismo no Império Romano. E aí, isso vai ajudando a fazer com que o Império Romano vá perdendo forças. E aí, com a entrada da religiosidade, do cristianismo no Império Romano, eu tenho esse enfraquecimento. E aí a gente chega, então, ao Estado medieval, que é marcado pelo cristianismo, pelos bárbaros, o feudalismo, a instabilidade política, econômica e social. Se da queda do Império Romano, pela ascensão do cristianismo, eu começo a ter, então, a Idade Medieval, que também é chamada de Noite Negra ou período de criação. Alguns autores falam que é a chamada Noite Negra, o período das trevas, mas que, na verdade, para outros autores é o contrário. Foi o período de maior criação teórica e filosófica, e também científica. O cristianismo vai ser a base da aspiração da universalidade.
Nesse momento, o cristianismo consegue, com o fim do Império Romano, disseminar a sua cultura e pensar que todos os homens são iguais. Então, essa é a ideia de universalidade, superando, né, a ideia de que os homens valiam diferentes, ou seja, os homens são todos iguais, né? Não tem uma diferença entre um e outro. Faz-se uma afirmação de igualdade. Afirma-se a unidade da igreja. Então a igreja, ela conquista uma posição muito forte, muito importante. E aí há uma associação muito grande com o soberano, que está no comando do Estado. Se no Império Romano, se no Império Grego eu tinha vários deuses, né? E a gente tem muitos deuses que têm a correspondência entre o grego e o romano. Às vezes um deus tem um nome, né, para a cultura grega e ele tem um nome parecido ou semelhante na cultura romana. Com o cristianismo eu tenho o rompimento com essa divisão de deuses e eu tenho o chamado teocentrismo, né? Eu tenho somente um Deus, o Deus cristão. E esse Deus dos cristãos se associa muito com o Estado absolutista, com a figura do rei. Porque o rei, na visão do cristianismo, era aquele enviado por Deus para estar ali, né? Então, nessa associação do rei com o cristianismo, eu tenho esse casamento perfeito para garantir o poder do absolutismo. Bom, nesse bloco, então, você aprendeu um pouco sobre a sociedade e a formação do Estado. Percebeu que o Estado, né, enquanto evolução do agrupamento social, ele se forma por teorias do contratualismo, onde a gente conheceu alguns teóricos, alguns filósofos, que permearam aí cada um na sua explicação sobre o que seria esse contrato social. Percebeu que o Jean-Jacques Rousseau fala que todo homem nasce bom, que a sociedade é que corrompe ele, no sentido de que a própria sociedade, na própria divergência que há, né, nos próprios desníveis, ela cria uma instabilidade para o ser social e as ambições começam a surgir. E óbvio, quem é que vai pacificar essas ambições? Aí a gente vai conhecer isso porque o direito vai trazer, enquanto leis, as limitações para essas pessoas. Percebeu que a formação dos estados, elas também são caracterizadas pelos estados grego e romano, e agora, né, no próximo bloco, você vai perceber como o Estado e a religiosidade compõem a formação das leis e essa relação da sociedade.